Olá, amigos ligados no Chapecó Online, você que está conectado também no canal X, estamos de volta para mais uma entrevista. Você pode curtir aí essa entrevista, compartilhar para que Santa Catarina, o Brasil e o mundo possam ver aí essas informações. E hoje o nosso bate-papo é com uma liderança jovem aqui de Chapecó, que está fazendo a sua história aqui no município, é natural daqui, Paulo Balancelli, mas ele vai nos contar uma história agora já no início, porque ele é natural de Chapecó, mas não nasceu em Chapecó. Tudo bem, Paulo? Como é que Tudo bem, Cassiano? Como é que vai? Tudo bem? Joia? Olá a todos que estão aí nos vendo no Chapecó Online, no canal X. É um prazer enorme estar aqui. Sou um grande amigo de longa data do Cassiano, do Júlio, né? Irmãos aí de caminhada. E realmente, Cassiano, eu sou chapecoense, né? A minha família está em Chapecó desde 77. E eu nasci no final de 80, vou contar a minha idade agora, nasci no final de 81, sou 81, modelo 82. Tá mais novinho que eu ainda, um aninho, dois aí, né? Só que uma peculiaridade sobre essa história é que o meu registro, né, minha certidão de nascimento, está em Getúlio Vargas, porque faltava um mês mais ou menos para mim nascer, e minha mãe foi visitar a minha avó em Getúlio Vargas, né? E aí acabou entrando no trabalho de parto lá, eu nasci em Getúlio Vargas. Resolveu nascer antes do prazo? Então? Nasci uns dias antes. Apressado, Paulo. E aí, para poder vir para Chapecó, enfim, né, tinha a questão da fronteira e tudo aí, teve que registrar lá em Getúlio Vargas. Então meu registro é Getúlio Vargas, mas eu sou chapecoense, gerado, criado e amo Chapecó, né? Chapecó, eu acho que agora veio meu filho aí, minha esposa, mas com exceção deles, a maior paixão que eu tenho, o maior amor que eu tenho é por Chapecó. Então, além do afinco, da dedicação pelo trabalho que todo mundo tem, eu tenho também essa paixão por essa terra aí que eu vi crescer, né? Quando eu nasci, Chapecó tinha pouco mais de 30 mil habitantes, né? Certo. E hoje aí está se tornando aí uma das grandes cidades do estado, né? Com certeza. O chapecoense gaúcho, né? Como muitos. Cataúcho? Até porque a gente tá bem na na divisa aí, tá o pé lá dentro, do outro lado aí, né? Numa visita, algo nesse sentido aí é fácil, né? Paulinho, conta um pouco mais da sua história, como eu disse, jovem, né? Menos de 40 anos, mas já tem uma história aí, principalmente na política. É advogado, né? Não exercendo agora, porque também está em cargo público, né, Paulo? Isso. E teve aí passagens também por Xanxerê, participou também nas universidades, desde a universidade também, foi presidente do DCE e tudo mais. Conta um pouco pra gente aí dessa história. Na verdade, eu acho que para algumas pessoas que participam da política, a política vem como uma missão. Eu entendo que para mim é isso, porque senão eu já teria desistido. Que apesar de ser muito jovem, eu tenho 37 anos, já faz muito tempo que eu estou na estrada, né? Começou lá na época como líder estudantil. Certo. E foi lá em Xanxerê, enquanto fiz um período que eu fiz faculdade lá. Uma coisa que o pessoal estranhava um pouco era porque eu era um líder estudantil, mas eu era de direita. As minhas convicções, a minha raiz sempre foi mais voltada para a direita. Então era um pouco estranho, até porque o pessoal falava em meia entrada, por exemplo, e eu concordava com a meia entrada desde que fosse para o estudante carente. Né? Para mim, o intuito da meia entrada era para que os estudantes tivessem acesso à cultura. Correto. Né? Então o acesso à cultura é lá na pista. Sim. Não é lá no camarote. Se o cara tem condições de pagar o camarote, ele que paga o ingresso cheio. O camarote. Né? Então, coisas assim, peculiaridades assim. Mas nunca deixei de brigar pela bolsa de estudo, nunca deixei de brigar. Na época, a gente teve uma participação importante na criação do ProUni. Né? Foi bem no período em que o ProUni estava sendo criado. Eu tive diversas vezes em Brasília, inclusive, para tratar desse assunto. Né? Sempre defendendo, eu fazia uma defesa que era muito particular, muito nossa aqui, para não dizer, não era minha, mas é particular, vocês já vão entender, que era a questão da federalização das universidades comunitárias de Santa Catarina. Correto. Essa foi uma grande bandeira que eu defendi. Infelizmente, à época, os que militavam também no movimento estudantil, talvez tivessem até mais força que eu, porque eles tinham identidade e ligação com a esquerda. Correto. Mas eles não compravam a nossa bandeira, né? Eles diziam que era uma bandeira de defesa das universidades e que aquele jogo sempre de tu e eles, né? o pobre contra o rico, o empresário contra o empregado, e na verdade todo mundo está junto, né? Todo mundo tem que se unir para que a coisa aconteça. A gente quer a evolução, tem que haver união. Enquanto um ficar brigando com o outro, ele sim, eu não, essas coisas não vão nos levar à frente. Não evolui, né? Tanto que eu sempre fui
Aí tu diz, mas tu é contra, tu se declara de direita, tu é contra a esquerda. Na verdade, eu não sou da direita radical, tá? Eu sei que tem uns gênios aí que chamam a gente de isentão, de centrão, mas não é. O nosso grande professor, eu acho, de política aí foi o Luiz Henrique. E ele sempre dizia que ele não era nem esquerda nem direita, ele era para frente. Isso. Então tu não tem que puxar nem para um lado nem para o outro, tem que ir para frente. Ser radical você não ouve. Radicalizar você não ouve. Ele sempre dialoga, dizia, gente, se começar a briga, é melhor nós parar a conversa. Porque eu nunca vi uma ponte ser construída com uma briga. Certo. Para o prefeito do menor município conseguir uma ponte, às vezes ele consegue, o do município grande não. Porque o do município pequeno vai sentar lá, vai conversar, vai dizer necessidade, vai dizer que precisa, que aquilo é primordial para que o seu município tenha desenvolvimento econômico. E o prefeito da grande cidade daqui a pouco vai chegar lá batendo no peito, não, porque eu sou o cara, porque eu sou o representante de não sei o quê, porque papapá, e vai começar uma briga e não vai sair a ponte. Correto. Entendeu? Então eu sempre tive essa visão de que a política é algo para melhorar a nossa vida. Então a gente tem que fazer ela dessa forma. Convergir, somar. Tanto que, Cassiano, apesar de estar há bastante tempo já, eu nunca fui mandatário. Eu nunca disputei já a eleição, mas eu não me elegi. Né? Então eu me considero nova política. Tá? Os meus discursos, tudo que eu venho pregando desde a época, né? Tu me conhece há bastante tempo, né, Cassiano? Eu sempre usei o meu carro particular. Né? Aqui no Procon mesmo, a gente sai fazer as fiscalizações, os fiscais vão com o carro do Procon, eu vou com o meu carro particular. Correto. Meu telefone sempre foi o meu telefone particular. Eu sempre tive práticas de nova política e o discurso também de nova política. Tem muitos políticos que estão há bastante tempo, a mais do que eu, lógico, pela questão da idade, que quando falam em nova e velha política, eles ficam bravos. Não, esse negócio de nova política e velha política, existe a boa política. Gente, o que está aí é a nova política, né? Que é também a boa política. A nova política é um sentimento das boas práticas. Né? Então, aquela pessoa que quando ouviu falar em nova política, não é comigo, eu estou... Né, esse negócio de velha e nova, começa a arrumar desculpa, é porque ele não se filia à nova política. Então dizer que é da boa, se tu é da boa, tu é da nova. O novo é simplesmente um conceito. Né? E também não está se reinventando a roda. Né? O nosso presidente mesmo, que nós apoiamos, votamos, acreditamos, estamos torcendo para ele, é um candidato de 7 mandatos dentro do Congresso. Né? Nunca se filiou à velha política. Né? Mas sempre teve boas práticas e hoje vem aí ele implementando a nova política com boas práticas. Com relação ao nosso governador, na eleição a gente esteve em trincheiras diferentes, mas hoje torço para o governador Moisés. Né? Acredito que ele pode realizar, já deu boas demonstrações de que pelo menos ele está bem intencionado, é uma pessoa bem intencionada. Eu acho que o fato de não ter experiência talvez vá pesar um pouco, mas ele é formado em Direito, ele tem especialização, já comandou o batalhão. Então, um mínimo de noção ele tem. Né? Ele tem que se cercar de boas pessoas, né? E parece que isso ele tentou também. E vamos torcer para que dê certo, porque a gente está dentro do mesmo barco, né, Cassiano? Eu sempre tive essa visão também. Terminou a eleição, tanto que geralmente o pessoal me convida para participar dos governos, porque terminou a eleição, a gente pega e guarda as bandeiras, né? E discutiu já o momento da eleição e depois vai todo mundo trabalhar para ajudar. Trabalhar para o município. Eu lembro muito da minha primeira eleição, a primeira eleição lá no DCE que eu ganhei. E terminou a eleição, a primeira coisa que eu fui fazer foi cumprimentar meus adversários. E ao cumprimentá-los eu disse, olha, vou fazer uma reunião amanhã ou mais tardar depois. E sei que vocês estão bravos, magoados, enfim, mas... espero contar com a presença da maioria de vocês nessa reunião. Todos já estão convidados e eu espero contar com a maioria de vocês na reunião para a gente discutir, para ver o que vocês vão poder contribuir para o nosso. Correto. Porque eu acho que todo mundo que entra numa disputa entra para ganhar, lógico, mas entra para contribuir. Para contribuir. Né? Existem os maus que vão fazer o que fizeram, aí, que a gente não queria ter visto, mas viu esse circo de horrores aí que foi implantado nos últimos anos, existe, né? Mas muita gente que está lá, que está disputando, que quer participar, que às vezes não chega, não se elege, quer contribuir, tem boas ideias, então tem que ser ouvido também, na minha opinião. Né? Sim. Trabalho aqui no Procon, Paulo, levantou uma bandeira aí há alguns meses atrás, muito importante, fez um enfrentamento à questão do preço da gasolina, repercutiu nacionalmente várias
palestras, conversas aí em câmaras de vereadores, em municípios da região, em estado afora, Brasil afora. Congresso em São Paulo. Conta para nós um pouquinho dessa situação, até porque está no PROCON, está coordenando a defesa do consumidor, né? Sou presidente do Fórum dos PROCON de Santa Catarina, né? E tendo, claro, essa boa política também com os empresários, com porque, todo mundo, como tem você que disse, ouvir, tem que ouvir para fazer o melhor, né? O que é o direito, né? O direito do consumidor tem que ser assegurado também. O direito ele é uma obrigação que gera um dever, né? E todo direito tem dois lados, certo? Né? Todo direito tem dois lados, o certo e o errado. Muitas vezes o empresário também está certo. Sim. Né? Correto. Então, o órgão de defesa do consumidor, na verdade, ele tem que ser um órgão de defesa do direito do consumidor. Sim. O direito. Quando o consumidor tem direito, a gente vai defender esse direito. Né? Com certeza. E vai fazer com que o empresário cumpra com o direito do consumidor. Que basicamente Cassiano, tratar bem o cliente. Certo. O direito do consumidor, se você conhecer a lei de defesa do consumidor, você vai ver que ele é uma coisa lógica, tá? Para que o empresário trate bem o seu cliente. Por isso aqui na nossa região, Cassiano, e eu digo especialmente em Chapecó, a gente faz cerca de 20 mil atendimentos por ano aqui em Chapecó. Menos de 5% desses atendimentos são relacionados a comerciantes locais, comerciantes aqui de Chapecó. Porque Sim. O comerciante aqui já trata como cliente. Ele quer que volte, dê um probleminha lá, ele resolve na hora. Então, se conhece também, isso, né? a relação aqui, de amizade, se a gente conseguisse levar para as grandes empresas a relação que os nossos pequenos empresários aqui têm com o consumidor, não precisava nem existir órgão de defesa do consumidor, não precisava nem existir lei, porque as pessoas automaticamente iam fazer a coisa acontecer. Sim. Mas o nosso grande problema e o carro-chefe do direito do consumidor são as grandes empresas. Né? A gente vê aí a parte de telefonia, são 4 empresas, né? A gente vê os bancos, né? Agora o mercado financeiro está abrindo um pouco, mas são pouquíssimos bancos também. E como o mercado nacional está na mão de poucos, né? Eles querem ditar a própria lei, né? E acabam às vezes atropelando o nosso direito individual, né? Nosso direito individual e muitas vezes coletivo também. Então nesse condão eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite do prefeito Buligon, né? Buligon também a gente se conhece de longa data e trabalhamos muito tempo juntos. E quando eu recebi o convite do Buligon eu fiquei muito feliz porque na verdade para mim isso aqui está sendo, de todos os cargos que eu já ocupei cargos importantes, né, como tu sabe, mas esse é o que está me dando mais prazer, assim, o que eu estou mais gostando de fazer, porque é dentro da minha área, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou fazendo com muita segurança, né, e isso me deu uma grande bandeira que é a defesa do consumidor, afinal todo mundo é consumidor, né, e com segurança no que eu estou fazendo, eu acabei comprando grandes brigas aí, né, a briga do combustível. Inicialmente as pessoas viam a briga do combustível como uma briga minha com os postos, mas isso foi só o início, né? E no primeiro momento os postos vieram muito bravos para o meu lado aqui, sentados aqui na minha sala aqui, né? Tinha gente querendo me avançar aqui, disse, calma gente, que eu vou explicar para vocês. Se a culpa não é de vocês, através de prova, através de papel, através de documento, nós vamos provar que a culpa não é de vocês e vamos mostrar quem são os reais culpados. E esse nosso trabalho que a gente está fazendo agora aqui, que está polêmico e gerou uma polêmica no país inteiro, um videozinho que foi feito despretensiosamente, que teve mais de 10 mil visualizações, isso aqui vai acabar gerando um efeito em cadeia e vai beneficiar vocês também. Vocês aguardem que no futuro vocês vão ver que realmente o preço vai baixar aqui, vocês vão vender mais, né? E quem tá com a faca no pescoço de vocês vai ter que tirar. Então aquele vídeo teve uma repercussão tão grande, né, que acabou chegando na ANP. Então a ANP, que é quem tem que controlar as distribuidoras, foi para cima das distribuidoras, que eram os grandes vilões aí, né. Outro grande vilão era a questão tributária, né, as tabelas dos estados. Os estados também ajustaram. Santa Catarina foi um que, como eu tinha puxado a briga aqui, né, eu levantei mais a voz aqui. Então Santa Catarina foi um que agiu muito rápido. Tanto que Santa Catarina passou do terceiro estado mais caro do país para o estado mais barato. Correto. Em questão de pouquíssimos dias, não foram nem meses, pouquíssimos dias. Chapecó, eu costumo fazer um comparativo de Chapecó, porque eu sou filho de caminhoneiro, né? Cassiano até, eu sou o Balancelli que de Chapecó sou eu, porque o meu pai, como ele é caminhoneiro, a maioria dos caminhoneiros tem apelido, o apelido do meu pai é Bota.
E então eu sempre tive muito na estrada e tal, viajando, sempre que tinha oportunidade de viajar com ele, viajava e tal. E passava muito em Curitiba, e historicamente o preço do combustível em Curitiba sempre foi mais barato que Chapecó. Sim. Né? E até porque eles estão junto das refinarias ali, era o cara e tal. Né? Então, depois dessa briga que a gente fez, Chapecó passou a ter o preço mais barato que Curitiba. Né? Então isso é reflexo de trabalho, é reflexo de conhecimento, é reflexo de saber fazer uma boa recomendação, né? Juridicamente eu chegava, entregava para o dono do posto aquela recomendação e dizia, você consulta o teu jurídico, né? Eles já vão te dizer o que tu pode ou não pode fazer. Né? Tanto que isso forçou a baixa e acabou tendo esse resultado positivo aí, que deu reflexo no país inteiro. Agora no mês de abril, maio, eu estive em São Paulo falando sobre isso, sobre essa questão dos combustíveis ali. Eu acabei fazendo amizade com o Russomano, né? Sim. O Russomano é um negócio interessante, cara. Ele é meio malucão, às vezes ele até atrapalha o nosso trabalho, porque ele fala umas coisas que não exagera. Mas ele na condição de deputado, ele faz um trabalho muito bom de defesa do consumidor. Né? Porque existe uma pressão muito forte, o lobby dessas empresas para acabar com o direito do consumidor é muito forte. Sim. Em cima do governo, em cima da Senacom e do próprio Ministério da Justiça. Hoje o nosso ministro da Justiça, o Sérgio Moro, é como a gente costuma dizer aqui no Sul, é um cara do bago roxo, né? Sim. Mas mesmo assim a pressão é forte. E então tu imagina se não tivesse as pessoas certas lá dentro do Congresso defendendo também a questão do Congresso, né? Como é que seria o direito do consumidor, né? Porque essa questão do legislativo é algo também que geraria horas de conversa aqui, né? Sabe que eu sou um bom conhecedor e é por isso que sempre coloco o meu nome à disposição, porque a base do nosso país ela é fundada numa coisa chamada Constituição Federal. Né? A Constituição Federal é o que norteia o nosso dia a dia. Eu não gosto de política, eu não gosto de direito, não me interessa. Mas tudo que a gente faz, a base para que a gente possa ou não fazer é a Constituição Federal. E a Constituição Federal foi feita em 1988. Tá? E o pai dessa Constituição Federal é um cidadão chamado Ulisses Guimarães, que era um cara que entendia de administração pública e de legislativo como ninguém. Então vocês acham, esse cara ele sabia, ele tinha noção de que ele podia mandar no Congresso por mais 30 anos se ele vivesse, mas que ele não teria condições, ele não teria popularidade para virar um presidente. Através do voto ele não seria presidente, ele tinha essa noção. Então, ele fez uma constituição voltada para o legislativo. Então, o poder legislativo, ele tem um poder muito maior do que o executivo. Às vezes a gente elege o prefeito, o governador e o presidente achando que eles vão fazer milagre, e eles não vão conseguir fazer, porque tudo que eles vão fazer precisa do legislativo para que aprove. Por isso que é tão importante as eleições legislativas. Que as pessoas analisem isso, porque quem eles colocarem lá para lhe representar é quem vai fazer a lei ou é quem vai autorizar ou não que o prefeito, o governador e o presidente façam. É algo que é muito importante ser tomado e as pessoas não falam. Né? E como sabe que eu falo que as pessoas não gostam de falar, eu tenho medo de falar. Eu acho que seria interessante que as pessoas analisassem isso. E dentro do direito do consumidor a gente tem lá esse cidadão que é um pouco polêmico, que eu sei que existem várias opiniões sobre ele, mas que é o Celso Russomano que defende lá. E nessa oportunidade do painel em São Paulo a gente acabou conversando muito lá, ele tem a família aqui do Rio Grande do Sul, até ficou de uma oportunidade aí em participar de algum congresso, alguma coisa aqui com o nosso. Mas são aprendizados que eu fui acumulando aí no direito do consumidor e que me prepararam ainda mais, eu acho, para estar aí, para continuar contribuindo. Eu acho que enquanto as pessoas, ou quem representa as pessoas, né, no caso do prefeito ou do governador, continuarem me convidando, eu acredito que eu queira, né, porque eu tenho esse sentimento que eu gosto de continuar contribuindo, né, Cassiano? E o Paulo Balancelli, não o coordenador do PROCON, candidato, 3 vezes já candidato a vereador, tá? Gosta de um futebol, de um esporte, ou depois que casa, tem filho, a gente sabe, né? Que diminui um pouco, né? Aquela rotina muda, mas é uma rotina ainda mais gostosa, né? Com certeza. A gente até engorda um pouco, porque já não faz mais exercício, ganha uns quilinhos, né? Exatamente. É só o exercício é balançar a criança, né? Mas é gostoso, né? Faz parte, porque se a gente escolheu esse caminho é porque isso. Teve a livre escolha, né? Com certeza. Enfim, nossa Chape aí também, tem acompanhado muitos jogos. A família...
eu sou muito de me apegar aí com afinco as coisas que eu faço, né? Então, quando eu era solteiro, eu era um bom vivan, era um bom solteiro. Mas quando conheci a pessoa certa, né? Quando eu conheci a Carolina, a gente começou a namorar, começou a se conhecer e viu que tinha muita coisa em comum, porque esse negócio que os opostos se atraem é besteira, tá? Tem que ser... Se não tiver sintonia, se não gostar das mesmas coisas, enfim, não dá certo. Então já faz 7 anos que a gente está casado e a gente tem os mesmos gostos. Temos um filho de 5 anos, que é o João Paulo, que é o nosso tesouro, é a nossa paixão. Quem é pai ou mãe está me assistindo sabe o sentimento. É só sendo, né, pra gente entender, né? Sim. E eu sou um cara muito família, acabei me tornando um cara muito família. Eu gosto muito de estar em casa, assim, sempre que eu posso, que eu consiga ter momentos com eles, eu tô lá, tô junto, né? Essa nossa vida às vezes nos afasta um pouco, né? É bem atribulada, mas eu faço o máximo para poder estar o máximo presente também, né? E estar lá com eles. A Chape é o nosso coração, né? Tá num momento triste, não perco a esperança. Até o pessoal aqui diz, mas sempre diz que o próximo jogo, né? O jogo do Fortaleza, agora nós vamos e vai. Mas ainda não acabou. Não deu certo, mas agora tem o próximo, um pouco também é concorrente direto, aquela coisa. Se perdeu 7, 8 a fio, por que não ganha? 4, 5, 6 Quem torceu sempre para a Chapecoense a vida toda, como é o nosso caso, que nasceu aqui em Chapecó, eu com 12 anos eu era sub-12 da Chapecoense aí. Bateu uma balinha. Jogava um pouquinho aí, jogava mal, ou brigava, o professor Marquinhos aí mandava correr uma volta em roda do estádio. Na época parecia tão pequena essa quadra aqui, hoje parece tão grande. Eu venho caminhar aqui às vezes, ela parece tão grande, mas na época parecia pequena, né? Não mudou nada, mas está maior. A Chapecoense é algo que está no coração de quem é de Chapecó, de quem é chapecoense mesmo, cara. Então, na época que só disputava o Campeonato Catarinense, a gente sofria, chorava e tinha esperança no Campeonato Catarinense. Ascendeu a Série A do brasileiro, coisa que ninguém imaginava. Assim, se tu falasse há 10 anos atrás para qualquer pessoa isso, o cara ia te chamar de louco, né? Mas hoje a gente ascendeu, já está aí há 6 anos na Série A, então acho que a gente tem que agradecer por tudo de bom que aconteceu, né? Se o pior acontecer, que a gente não quer que aconteça, a gente quer que permaneça, vai rezar e chorar e torcer para que fique na Série A, mas se acontecer, a gente tem que agradecer pelo que aconteceu, por tudo que aconteceu pela Chapecoense e o que ainda pode acontecer. Esse negócio de que vai se cair nunca mais sobe, esse tipo de pessimismo comigo não contem, tá? Eu sou extremamente otimista em tudo. Eu acho que se tu não tiver otimismo, tu não levanta a cama. Tem que ter otimismo em tudo que tu for fazer. Sempre que tu se colocar para fazer alguma coisa ou tu quiser alguma coisa, você tem que ser otimista. Correto. Né? Eu acho que o meu polo negativo é o pessimista. O pessimista está longe de mim. Eu sou otimista, tanto que eu vou acreditar na Chapecoense até que o matemático faça uma conta bem feita e diga, não dá mais para se manter. Tem que acreditar na conta dele. Enquanto não tiver essa possibilidade, essa impossibilidade matemática, eu vou acreditar que a gente vai ficar na Série A. E vou torcer muito para isso. Com certeza. Você falava do DCE, Movimento Estudantil, já fui presidente do Grêmio também, mas nunca deixava de jogar um futebol, né? Só que... Mesmo pelo Inter. Não, é Grêmio, né? Eu nasci gremista, bem pertinho aqui de Ceará, mas desde criança acompanho a Chape, só tinha catarinense. Sim. Acompanhava e torcia, não é demagogia aqui não. E depois eu fui trabalhar daí como no futebol, né? Que nem tu falou, era... Pois é, cara, tu sabe que... Acabei indo pro rádio, pro jornalismo, para acompanhar de perto o esporte tratando de times gaúchos aí, eu sou um gremista do Inter, tá? Certo. Porque o meu avô era colorado e a minha avó era gremista. E eu acho que desde que nasci eu era político, cara. Porque daí quando eu tava com meu avô eu era colorado, quando eu tava com minha avó eu era gremista. E eu acabei virando um colorado do Grêmio. Quer dizer, né? Tentou futebol, mas já era político. E é interessante porque eu comento com os meus amigos, às vezes ninguém acredita, mas quando joga o Inter ou o Grêmio, quando estão entre eles ali, eu quero que ganhem o melhor, né? Sim. Mas quando eles jogam com outros times, eu torço para eles. Seja o Inter ou seja o Grêmio, eu torço para que ganhe. Porque tá jogando contra o Flamengo, o Inter, torço pro Inter. Tá jogando o Grêmio contra o Flamengo, torço pro Grêmio. Região, né? Eu acho que o que mais me caracteriza eu sou meio bairrista, né? Certo. Eu sou bairrista. Eu acho que a gente tem que defender o que está mais perto, o que está no nosso quinhão aqui, o nosso irmão tem que ser mais defendido do que o que está mais longe. Quando a gente era criança ainda, a Chape só jogava. No campeonato nacional tu tinha que escolher um dos 2 times gaúchos para torcer, né? Não tinha muito. Mesmo assim, na nossa região saiu aí, palmeirense, flamenguista. Sim. Eu lembro quando eu era menino ali, a maioria dos meus amigos
ou é São Paulino ou é palmeirense, porque os dois times tiveram uma grande ascensão na década de 90 ali, né? O São Paulo da década de 90 ali foi bicampeão mundial, bicampeão não sei o quê, né? Então tem muito amigo da época que acabou virando São Paulino, uns desviraram, outros continuam, né? A maioria desvirou e virou chapecoense, né? Porque sempre foi daqui. E que nem a nossa criançada, né? Nasceu agora, nesses períodos em que a Chape ascendeu. Exatamente. A criança hoje, acho que faz 6 anos, com menos de 10 anos, com certeza, a criança com menos de 10 anos que tu pedir qual é o teu time vai dizer Chape, que mora aqui em Chapecó, né? É automático, porque viu a ascensão, viu o quanto o clube foi bom para a cidade também, né? Com certeza. O clube está na Série A para a cidade, foi. Hoje aqui nós estamos dentro da Arena Condá, né? O Procon dentro da Arena Condá. Economicamente, tudo mais. A gente vê o movimento aqui, o pessoal entra pelo portão aqui do nosso lado para ver o estádio, o movimento de pessoas aqui no entorno, é diário isso, né? Então a Chapecoense acabou se tornando uma referência, né? Infelizmente a tragédia acabou aumentando isso, mas antes já tinha isso. Esse sentimento de um time, porque é um time do interior, né, cara? Uma cidade de 200 mil habitantes, se tu parar para comparar com qualquer outra cidade dos clubes que estão na Série A. Pequena cidade, pequena. Mas tá louco, a gente tem um bairro, né? É verdade. E tá lá, tá brigando, tá se mantendo, tá lutando, tá dando sangue, né? Os nossos irmãos que se foram aí deram a vida, né? Para que o time tenha essa ascensão, por isso que a gente tá torcendo tanto. Eu entendo também as pessoas que se revoltam, que ficam bravas por o time estar nessa situação. Eu acho que de repente o sentimento é esse, né? Sim. Não sabem transformar o sentimento numa energia boa, mas com certeza. É compreensível também essa revolta, né? E aquela coisa, vai para B, continuamos Chapecoense. Sempre, a camisa sempre. vai ser vestida, vamos F, pro estádio, e quem sabe seja uma maneira de sermos campeões brasileiros, que chegamos próximos. Exatamente. Quando subiu, a gente foi o segundo colocado, né? Isso. Tinha o Palmeiras naquela, né? O Palmeiras foi campeão. A gente ficou... o pessoal andou atrasando umas partidas, porque a Chape estava bem à frente do Palmeiras, segurou umas partidas da Chape para o Palmeiras passar. Isso é normal na nossa vida, né? A mídia nacional não era interessante a Chape estar lá na frente, né? São exatamente. momentos, quer dizer, aquela coisa, quem segura... Não é o Joinville da década de 90, mas é o Palmeiras, Chape, né? E assim, né? Em qualquer série, nós, nem eu digo, já torcedores da Chape sem série nenhuma. Isso. Agora foi da C para A e se voltar para B, o que importa é continuar firme, com a certeza que vai voltar, que seja daqui 1 ano, 2 ou 3, né? E se precisar passar a vida inteira torcendo para voltar, nós vamos passar a vida inteira torcendo para voltar. Como eu falou antes, né? Quem acreditava que ia chegar na A daqui 5 anos, 10, 20, 30, ninguém Outra diferença que tem de nós aí, Cassiano, que eu vou viver para ver isso, tá? Nem que seja meu filho. Não vou incentivar ele, mas se ele quiser ser. Mas eu gostaria de ver alguém né, que fosse aqui de Chapecó, um prefeito, um chapecoense mesmo. Eu sei que tem alguns amigos aí que são do meio, que brigam para isso. Já tiveram oportunidade, mas não tiveram coragem de colocar o nome. Correto. Podiam ter sido, eu não vou falar o nome, vocês devem imaginar de quem eu estou falando. E que faz essa briga de ter alguém daqui. Porque se independente do que acontecer, apesar que agora o ex-prefeito Zé voltou para cá e está aqui e mantém o pé aqui, eu acredito que o Buligon também vai ficar em Chapecó, até porque ele criou uma paixão também pela cidade. Mas é isso, a gente vai estar sempre aqui em Chapecó. E como a gente vai estar sempre aqui em Chapecó, eu pelo menos sou um pouco orgulhoso, eu quero andar de cabeça erguida e poder olhar no olho das pessoas e poder dizer, eu tentei fazer o meu melhor. Correto. Posso ter errado, todo mundo erra, é passível, o erro é passível, mas o erro, como a gente diz no direito, sem dolo, o erro sem culpa. Eu não errei porque eu estava mal intencionado, eu errei porque eu tentei acertar e não acertei. Não quis errar. Então eu acho que quem está envolvido aí no meio público aí tem que ter esse sentimento, né? Porque a gente vê muita gente que veio para Chapecó e veio aqui e hoje não está mais nem perto daqui, né? Sim. Então... com intenções, né? Para não dizer aproveitadores, né? Dizer pessoas que passaram por aqui, absorveram o nosso melhor e foram embora, né? Correto. Paraquedista, hoje é um pouco disso, né? Um pouco disso. Paulo, podíamos, né? Falou antes, né? Em vários assuntos aí, podíamos conversar aí muito, né? Tem muito conteúdo, muito que falar, mas as considerações finais aí, o recado para os nossos internautas que estão conectados no Chapecó Online, no Canal X, no Brasil inteiro,
teu recado aí, o teu encerramento aí desse nosso bate-papo. Primeiro, né, de vários que podem acontecer. Cassiano, meu amigo, primeiro agradecer ao Chapecó Online, ao Canal X, né, dizer às pessoas que estão nos assistindo, compartilhem os vídeos e também a ideia em rodas de conversa, falem desses canais, porque são canais de credibilidade, de pessoas sérias que a gente conhece há muito tempo, que sabe que vão estar aqui também depois, né? Certo. Todos passamos algumas dificuldades na vida, né, Cassiano? Mas Correto. Estão sempre firmes, estão sempre aqui, né, Rúlio? Estão sempre acreditando. Acreditando. Então sigam esses canais, são canais sérios de credibilidade que tem muito a crescer. A gente torce muito para que cresçam muito. Obrigado. Hoje a tecnologia, essa área de mídia social é o nosso futuro, né? E eu gostaria de deixar algumas dicas aqui. Como coordenador do PROCON, como defensor da bandeira do direito do consumidor, a principal dica que eu posso dizer para você, enquanto consumidor, é informação. Que a base do direito do consumidor é informação. Se você tiver dúvida com relação ao direito do consumidor, veja a informação. Tem informação? Então, provavelmente pode ser que o cara esteja certo. Não tem informação, o cara está errado. Em você se sentindo lesado, em sentindo que quem está vendendo, prestando serviço, ou na outra ponta da relação de consumo, você tem que buscar os órgãos de defesa do consumidor, que é o PROCON aqui em Chapecó. Você da região que está me assistindo aí, que mora num município pequeno, que não tem PROCON, hoje existe, através da internet, o governo federal criou uma plataforma chamada consumidor.gov, tá? Que as maiores empresas, como eu disse antes aqui, mais de 95%, 96%, 97% das reclamações que a gente tem aqui no PROCON de Chapecó são relacionadas à telefonia e banco, né? E essas empresas estão nessa plataforma do consumidor.gov. Então você dos municípios pequenos aí da região que está nos assistindo, que não tem um PROCON como é o de Chapecó para te defender, então busque essa plataforma para fazer a sua reclamação relacionada ao banco ou à empresa de telefonia, né? No prazo de 10 dias a empresa vai ter que responder aí ao consumidor.gov e o processo lá dentro vai transcorrer como transcorre aqui no nosso PROCON, né? E você de Chapecó, sempre que se sentir lesionado de qualquer forma, entre em contato ou busque, venha pessoalmente no PROCON aqui na Arena Condá, na ala sul da Arena Condá, das 12h30 às 18h30, e lá na EFAP das 7 da manhã às 19h, às 7 da noite, está funcionando o PROCON lá na superintendência para atender você aí, cidadão da EFAP, né? E o Paulo Balancelli, que está aqui falando com vocês, aqui é um prazer enorme sempre ter a oportunidade de estar falando com vocês, passar um pouco de conhecimento, passar um pouco das minhas opiniões também, porque vocês me veem muito falando de direito do consumidor, de coisas técnicas, mas eu, Paulo Balancelli, advogado, pai de família, chapecoense de coração, tenho as minhas opiniões também. E é nessas oportunidades, né, Cassiano, que vocês nos dão, que eu consigo colocar um pouco das minhas opiniões. Então quero me colocar aqui sempre à disposição de vocês, né, dizer que eu tenho aí também os meus canais, as minhas redes sociais, que se você entrar no Chapecó Online ou no Canal X vai ter lá como me encontrar nas redes deles também, a gente está interligado lá também. Nos procurem, nos busquem, eu estou à disposição aí. Eu sempre dizia, mais para minha família, para o pai e para a mãe, né, que eu ia fazer isso por um determinado tempo só. Não, eu quero contribuir por um tempo e tal. Aí a minha esposa, quando eu conheci, já comecei a namorar, já comecei a dizer, eu sou e eu gosto, então não tem tempo determinado. Quando eu cansar, eu paro. Aos 80. Então, enquanto eu me senti bem fazendo isso, enquanto eu senti que eu realmente estou contribuindo com vocês, que eu estou contribuindo com a cidade, com a sociedade, eu vou continuar fazendo aí esse serviço, que não é voluntário, que eu recebo, claro, mas é esse serviço comunitário, esse serviço patriota, esse serviço bairrista, que às vezes eu digo, que é de emprestar o meu conhecimento. Deus me deu a oportunidade de estudar e de me preparar, emprestar isso para vocês, né? E conviver junto, a gente vive com pouco, tendo o reconhecimento de vocês, para nós já é uma grande paga. Não é voluntário, é pago, mas fazer jus. Exatamente, né? Servidor público, né? Exatamente. Paulo, grande abraço, obrigado, satisfação imensa sucesso. Falar contigo, sucesso também, tanto no profissional, no pessoal. Estamos aí também à disposição. Chapecó Online, Canal X, agradece a você que está aí do outro lado, está conectado sempre com a gente. E informação, é como o Paulo diz aqui, informação hoje é primordial. Sempre foi, mas atualmente ainda mais. Portanto, compartilhe, curta esse vídeo, essa entrevista, compartilhe o máximo, que com certeza você vai ajudar, nem que seja uma pessoa. Uma orientação aqui do nosso amigo Paulo Balancelli, o direito do consumidor,
que seja uma pessoa, com certeza, eu tenho absoluta certeza que você vai contribuir. Grande abraço, meus amigos, até a próxima.